Olá, alunos do segundo ano, aqui é o nosso segundo vídeo, certo, gente? Eu vou falar sobre ciência, eu vou falar sobre o reino dos vegetais, né? O reino vegetal. Então, abre lá ciências, depois, ó, tá vendo aqui? Ciências, muito bom. Página 34, tá? A Tiana fazer uma leitura para vocês, para a gente ter uma noção, certo? Diz aqui, ó, que as plantas são seres vivos, certo? Muito importantes para a vida do planeta. Além de deixar o ambiente mais bonito e o clima mais agradável, elas servem de alimento, abrigo, certo? De várias espécies de animais. Os vegetais estão presentes na floresta, nos jardins, certo? Nos lagos e em muitos outros lugares. Aqui mostra também que as plantas, assim como os animais, elas também são seres vivos, porque nascem, crescem, reproduzem, envelhecem e morrem, tá? Então, para um ser vivo, no caso, para viver, as plantas precisam. Você pode marcar aí, tá? Com um lápis de cor, porque é muito importante essa explicação. Então, para que uma planta cresça saudável, o que ela precisa? Precisa de água, de luz, certo? De um espaço de terra apropriada para poder crescer saudável. E existem o quê? Vários tipos de plantas. Tem aquelas aéreas, né, que nascem em cima de outras plantas, certo? Tem as terrestres, que nascem no solo, e as aquáticas, como vocês sabem, nascem na água, se desenvolve na água. Vamos lá. Existem plantas que vivem na terra, são chamadas de plantas terrestres. Também existem plantas que vivem, certo, na água, se desenvolvem na água, que são as aquáticas. Também tem aquelas que vivem no tronco de outras árvores, tá? Mas nas paredes das rochas também. Por isso são chamadas de aéreas, tá? Tem aquelas que você vê que está em cima de outras árvores, né? No tronco, aí são as aéreas, tá? Tem aquelas na água. Alguém pode citar o nome de alguma dessas plantas? Pronto, quiser pode falar o nome de algumas, tá? E aí na outra página, página 35, mostra as partes de uma planta. Uma planta, para ela ser completa com todas as suas partes, ela precisa ter raiz, caule, folhas, flores, frutos e semente. Isso é um vegetal completo. Mas também tem aquelas que não são completas, são chamadas de incompletas, tá? Muitas delas não têm flores, certo? Muitas delas não têm semente. Então, aí eu não posso dizer que ela é completa. E aqui na página 35 mostra um pouco disso. Então, as plantas são formadas por folhas, caule, raízes, flores e frutos, certo? Porém, tá vendo aqui, ó, porém, nem todas, certo? Ó, diz aqui, ó, nem sempre uma espécie de vegetal possui todas as suas partes. Observe as partes de uma planta e suas funções. Qual é a função da raiz? Certo? A raiz é a parte da planta responsável por prender a planta no solo, certo? Também todas essas partes que nós já vimos, a raiz faz essa função, certo? E através dela também é retirada a água e os sais minerais que precisa. Existem raízes que servem até de alimento, como a batata doce, certo? A cenoura, a macaxeira. O caule, qual é a função do caule? O caule sustenta, certo? As folhas, flores e frutos e também transporta água e sais minerais e os alimentos para que as demais partes sejam nutridas. Então, servem também para levar esses alimentos. Os caules finos e grossos também têm esse formato. Vocês podem ver, daqui a pouco ela vai mostrar ali algumas plantas também que eu tenho, né? E também serve no caso, e aí servem de alimento, também serve para construir casas, né? Móveis, pontes, né? Isso. Então, alguns caules são usados na alimentação, como a cana de açúcar, tá? O palmito também. E as folhas? Então, as folhas produzem o alimento da planta e também são responsáveis pela respiração e a transpiração do vegetal. Em geral, as folhas são verdes devido à presença de um pigmento chamado clorofila, certo? Algumas servem de alimento para o homem,
como o alface, o repolho, entre outros. E também servem de quê? Isso, remédio, né? O hortelã, né? O manjericão também. E as flores? A função das flores são a reprodução, certo? Elas fazem o quê? Elas têm um órgão de reprodução das plantas e podem dar origem também a frutos e sementes, ok? Aí os frutos, todo mundo sabe, ela guarda as sementes que ficam no seu interior e dão origem a novas plantas. Também servem de alimento, né, fornecendo muitas vitaminas para o organismo, certo? Essas são as funções de cada parte de uma planta. E as plantas também se alimentam como nós, né? Isso, só que elas produzem, elas não vão ao supermercado comprar, não. Elas produzem o próprio alimento através da fotossíntese. Diz aqui, ó, as plantas diretamente, certo? Dos animais, né? Diferentemente dos animais, certo? Elas produzem o seu próprio alimento através, como eu disse, da fotossíntese. E aqui mostra o processo de reprodução, tá? Desse alimento, ó, através da luz solar, do oxigênio, certo? Da água, do gás carbônico, que mostra que quando a água e os sais minerais saem da raiz, ó, passa pelo caule, certo? Isso aqui leva o gás carbônico, ó, as folhas, tá vendo? Ó? Através disso tem todo esse processo de fotossíntese. Tá aqui mostrando no livro. Ó. Isso aqui é um esquema que vocês vão desenhar no caderno de desenho de vocês. Esse esqueminha aqui, ó. Tá? A tia Ana quer ver depois no caderno de desenho esse esquema de fotossíntese. Certo? Então, para conseguir produzir seu próprio alimento, as plantas necessitam, ó, da água, do gás carbônico, da luz solar. Né? Eles pegam essa luz, certo? Através da fotossíntese, e aí faz a reprodução da glicose, que é o açúcar, certo? Que a planta produz, que ajuda na alimentação. Certo, gente? Então vocês vão fazer o quê? Fazer esse esqueminha, a tia Ana quer ver, certo? Não pode deixar de fazer esse esqueminha, ok? Então, e aí a gente vai voltar para esse assunto de novo sobre o reino vegetal, suas partes e como a produção do seu alimento. Certo, gente?